Como declarar day trade na prática no Imposto de Renda 2022? Nesse vídeo vou mostrar para vocês na prática como fazer toda a declaração para day trade, tudo isso direto do programa IRPF 2022 da Receita Federal. Então antes de nós ir para o conteúdo, eu só peço para vocês curtir esse vídeo, isso é muito importante para esse conteúdo ser divulgado para mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. E vamos direto então para o que interessa. E as operações de day trade, então elas não têm isenção de imposto. Qualquer valor que você tem lucro, você precisa pagar imposto. E se você tem prejuízo, você tem esse valor a compensar para um lucro futuro. Então, como você vai fazer isso? Como a operação ela é feita no mesmo dia, não vai ter nenhum lançamento em bens e direitos, porque você não vai ter posse dessa ação do dia 31 de dezembro. Então, você só precisa declarar o lucro ou o prejuízo nessas operações. Também não vai ter nenhum rendimento, já que você faz toda a operação num dia só, então é somente lucro ou prejuízo que você lança. E aí, para fazer esse lançamento, você tem que vir aqui embaixo, em renda variável, operações comuns / day trade, e aqui então vai ser feito o lançamento. Tem que tomar cuidado aqui se você é o titular ou o dependente. Você também precisa cuidar bastante aqui no lado o mês que você tem selecionado para fazer certinho. Então, por exemplo, se você faz uma operação em janeiro e você tem lucro, você precisa pagar imposto sobre esse lucro e você vai ter então até o último dia útil do mês seguinte, então o mês de fevereiro, para pagar esse imposto. Então o indicado é quando você teve lucro em algum mês, você emitir a DARF no final desse mês ou no começo do próximo, ou seja, no começo de fevereiro, aqui no exemplo que eu estou dando, e você emite a DARF, você tem até o final do mês de fevereiro para fazer o pagamento. A declaração não é a emissão da DARF. A declaração é só para apresentar essas informações para a Receita. Não é aqui que você vai fazer o pagamento do imposto, até porque se você não pagou o imposto e faz a declaração agora, você vai pagar juros e multa de todo esse período depois do vencimento. Então é importante sempre emitir a DARF logo e depois aqui só fazer a declaração anual. Inclusive eu já fiz um vídeo mostrando na prática como fazer a emissão da DARF e eu vou deixar no link aqui em cima, vocês podem dar uma olhada nele. E aí outra coisa que tem que tomar cuidado aqui é as colunas. Essa coluna de operações comuns é para operações que são feitas em dias diferentes, ou seja, você compra uma ação hoje e vende daqui a uma semana, um mês, um ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, todas essas operações vão aqui, que tem imposto a pagar. Elas vão em operações comuns, tanto para ações como para ouro, mercado de opções, como vocês podem ver, mercado futuro, tudo que é operação comum vai nessa coluna aqui para baixo. E o que é day trade vai tudo nessa segunda coluna aqui, como vocês podem ver para baixo, mercado futuro também, mercado a termo, tudo tem uma coluna diferente, justamente por causa disso aqui. A alíquota de imposto, day trade é 20% e operações comuns é 15%. Então, voltando aqui em cima, vamos simular então que em janeiro eu tive um lucro de R$200 e vamos então aqui para baixo para dar uma olhada nessas informações. Se eu tive um lucro de R$200 em janeiro, o meu resultado líquido do mês foi de R$200, a base de imposto vai ser R$200, porque eu não estou com nenhuma operação antes disso, então vai ser R$200, 20% de imposto daria imposto devido então de R$40. Então vamos descer mais um pouco, consolidação do mês, total do imposto devido R$40, e aqui é importante o IR fonte day trade no mês. Toda vez que você faz uma operação na bolsa, a Receita Federal, para ela ter essa informação dos investidores que fazem operação, ela colocou um imposto que é o IRRF, também conhecido como o dedo duro. Esse imposto tem só como objetivo a Receita ter a informação dessa pessoa que fez essa operação. Então, justamente ele dedura o investidor e por isso não tem como escapar se você faz alguma operação na Bolsa de Valores. Você precisa fazer a declaração. Só que esse imposto, ele é devolvido para o investidor se ele fizer toda a declaração certinho. Então, digamos, por exemplo, aqui que nessas operações eu tive 50 centavos de IRRF retido na fonte. Isso vai estar lá na nota de corretagem e você coloca o valor do mês nesse item aqui. Então, 50 centavos. Vamos descer um pouquinho aqui para baixo e como vocês podem ver, o imposto a pagar diminuiu para R$ 39,50, justamente porque esses 50 centavos ele é do investidor. Esse imposto é só mesmo para que a
Receita saiba quem fez operações na Bolsa de Valores. E se você emitiu a DARF lá no mês de janeiro para fevereiro e pagou a DARF de R$40, não colocou esses 50 centavos de desconto lá, aí você vai declarar aqui que você pagou R$40 de imposto, por exemplo, e no final da declaração o sistema vai identificar que você pagou a mais e você vai ter esse imposto a restituir, você recebe isso de volta. Então isso aqui é muito importante de fazer bem certinho como tem que ser. Se você não informar o IRRF, você não vai receber esse valor de volta. Para uma operação pequena pode ser um valor até bem pequeno, mas se você fizer várias operações de um valor bem elevado, vai ter um bom valor que você vai perder se você não declarar certinho isso aqui. E agora então vamos fazer mais um exemplo. Digamos que em fevereiro eu não fiz nenhuma operação e aí em março eu fiz mais uma operação e eu tive um prejuízo de R$150. Então vamos colocar aqui, tem que colocar o sinal do menos, e aí eu tive então um prejuízo de R$150. Vamos descer aqui embaixo, o resultado líquido do mês menos R$150. Como o lucro eu já paguei o imposto, então não tem esse lucro aqui para descontar, vai ser só o prejuízo. Base de cálculo do imposto é zero, porque eu não tive lucro, então eu tenho um prejuízo a compensar de R$150. E aí, como vocês podem ver, não vai ter nenhum imposto a pagar nem nada, então tá tudo certo aqui. E aí vamos fazer de novo um exemplo para deixar mais claro ainda para vocês. Digamos que em julho eu fiz outra operação de day trade e aí eu tive um lucro de R$500. Vamos descer lá embaixo de novo para ver isso aqui. Como vocês podem ver, o resultado líquido do mês foi R$500 de lucro. Eu tinha o resultado negativo até o mês anterior de R$150, que foi lá no mês de março, e eu não tive lucro depois para compensar isso, então ele fica acumulado esse prejuízo. Então a base de cálculo do imposto então vai ser R$350, ou seja, R$500 de lucro menos os R$150 de prejuízo que eu tive lá em março. Esse valor então vai ter uma alíquota de imposto de 20%, o que daria um imposto devido de R$70. Como eu já expliquei para vocês, esse imposto ele deveria ter sido pago lá em agosto, já que eu fiz a operação em julho, então eu teria até o último dia útil de agosto para pagar esse imposto. Agora eu só estou trazendo essa informação para a declaração anual. E descendo aqui embaixo, como vocês podem ver, total do imposto devido R$70. O IR da fonte, vamos colocar aqui, por exemplo, R$1, vai ser descontado então esse IR, e é o valor do imposto a pagar está aqui, e aí eu coloco o imposto que foi pago, coloca sempre exatamente o valor que você pagou. Se você pagou a mais, você vai ter a restituição, e se você pagou certinho, vai estar tudo certo então. E vamos fazer de novo mais um exemplo. Digamos que lá em dezembro eu tive mais um lucro então de R$1.000, e aí descendo aqui embaixo, o resultado líquido do mês é R$1.000, porque eu já descontei todo o prejuízo que eu tive. A base de cálculo do imposto é R$1.000, 20% de imposto dá R$200 de imposto para pagar. O total do imposto devido aqui R$200. Vamos colocar aqui que eu tive R$2 de IR retido na fonte, vai dar então um imposto a pagar de R$198. Se eu paguei exatamente 198, eu coloco aqui esse valor. E é exatamente isso aí que tem que fazer. Eu já vi bastante dúvidas em relação a separar aqui as operações. Como aqui o primeiro item é mercado à vista, ações, aqui não especifica ETFs, e se vocês procurar aqui não tem nenhum lugar onde tem isso aqui separado, então não tem uma opção só para ETFs, por exemplo. E aí eu já comentei que você lança no mesmo lugar os ETFs do que as ações, porque se você fizer uma operação de ETF e ela for feita no mesmo dia de day trade, o imposto também é de 20%. Se ela for feita em dias diferentes, que é operações comuns, o imposto é de 15%. E para ações, você só vai colocar aqui o lucro que você teve se você vendeu acima de R$20.000 no mês. Se você vendeu abaixo de R$20.000 por mês em ações, esse valor não entra aqui nessa parte de renda variável, ele entra lá em rendimentos isentos e não tributáveis. Então tem que tomar cuidado para não confundir isso. Aqui só entra operações que têm imposto a ser pago. Então eu vejo que tem muita gente confundindo isso. E aqui então, se eu tinha, por exemplo, aqui nesse mês R$1.000 de lucro em ações que eu fiz day trade, e também fiz day trade de ETF, tive mais R$200 de lucro, digamos assim, então eu vou somar, eu coloco aqui o valor de R$1.200. Isso não tem problema nenhum. O que não pode juntar é, por exemplo, uma operação de ETF feita em dias diferentes, que é uma operação comum, e uma operação de ações feitas também em dias diferentes, que não tem imposto a ser pago. Então você não pode juntar isso. Esse é o grande detalhe que tem que prestar atenção. Se ficou alguma
alguma dúvida em relação ao Day Trade, só deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Eu peço de novo para curtir esse vídeo, isso é muito importante para ajudar a divulgar esse conteúdo. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve e ativa o sininho de notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. Como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo e uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!